Senhoras e senhores, bom dia, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2. Obrigado, meu irmão. Marcos, capítulo 2, o verso 1. Louvo a Deus por essa manhã com os irmãos, com os que tiveram ontem e os que estão aqui hoje. Que Deus abençoe os pastores aqui, abençoa o pastor Osiel, que está na frente desse trabalho, pela recepção, pelo carinho. Ontem nos levou para jantar uma comida maravilhosa, maravilhosa mesmo, viu? É muito bom, que Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos voltar para Brasília, regressar a Brasília. Eu trabalho lá na igreja hoje e amanhã eu viajo também, vou para Manaus. Falo em Manaus na terça, na quarta, volto correndo. E a vida que se segue, eu ainda trabalho, né? Eu trabalho fora ainda. E é cansativa. E para mim que já estou ficando velhinho, eu falei ontem, quando eu saí daqui, quando eu pregava, alguns anos atrás, o Osiel me conheceu há muitos anos, né, Osiel? Eu pregava, eu subia naquela parede e descia nessa. Hoje eu não posso pular, senão o joelho desmonta. Que a vontade é vontade de pular, de correr, de saltar, muita vontade. Mas você vai vendo que o tempo vai desidratando a gente, né? E desidratar, você sabe o que é isso, né? Bota um tomate lá para desidratar, ele vai murchando e colhendo. E o tempo vai fazendo isso com a gente. Então, aproveita quando você é jovem. Vamos ler aqui a Bíblia. Primeiro versículo. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Trazido por quantos? Quantos trazia o paralítico? 4. E quando podendo aproximar-se dele, e não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado de onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seu coração, dizendo: porque diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Diga assim: Senhor, fala conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Ontem, quando eu acabei de pregar, esse texto veio na minha mente. E eu tentei mudá-lo, tentei mudar, e não apareceu o outro. E eu quero trabalhar com vocês o tema aqui dentro, força e coragem, dentro desse texto. Meus irmãos, eu comecei a pastorear a igreja. A primeira igreja que eu fui pastorear, eu tinha 26 anos de idade. E ao longo, hoje eu vou fazer
faço 62 dias 5, 63 dias 5 agora. Então, mais da metade da minha vida, né, eu pastoreio igreja. Então eu tenho 30 e poucos anos aí que eu sou pastor de igreja. Fui pastorear a primeira igreja, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E a sexta igreja que eu pastoreio hoje é uma igreja muito grande. Deus nos deu essa condição disso. Existe uma história por trás de tudo isso. Ninguém constrói nada sem uma história. Ninguém faz nada sem uma história. Nós escrevemos e reescrevemos a nossa história. Às vezes com ponto final, às vezes com ponto e vírgula, dando continuidade à interpretação do texto, dando continuidade daquilo que nós achamos que não acabou ainda. Por exemplo, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que o livro ele não é conclusivo, ele continua ainda contando história. E que histórias? Ele continua lendo histórias do que vai acontecer na humanidade, no mundo. O pastor hoje, quando ministrava a escola dominical, ele leu em Apocalipse capítulo 20, que diz que no julgamento do trono branco vão abrir livros, e o livro da vida. Então, que livros e livros são esses? São livros dos atos das pessoas que vão ser jogadas no inferno. Então Deus anota tudo. Como é um julgamento, eu que já participei, mais de 100 audiências, muitas audiências, eu sei como é um julgamento em sala de audiência. Então Deus, quando for julgar, serão dois grandes julgamentos. Primeiro julgamento para os crentes. Quando os crentes forem arrebatados, vai ser julgamento das obras do crente. O segundo julgamento vai ser o julgamento do trono branco, que será o julgamento que Deus vai fazer do diabo, seus anjos e das pessoas que não foram encontradas no livro da vida. Todos que foram lançados no inferno saberão por que estão sendo lançados no inferno. Pois bem, esse texto me traz uma informação valiosíssima. Quando eu olho para ele e faço uma metáfora da igreja de hoje. Quando eu entendo esse texto como a metáfora, quer dizer, o significado da igreja de hoje, eu percebo e vejo ao longo da minha experiência o quanto a igreja mudou, a igreja do século 21 mudou. Eu encontro, o texto diz que Jesus chega em Cafarnaum e vai para uma casa, e na casa que ele está, a multidão fica sabendo que ele está naquele lugar, e eles invadem a casa, porque Jesus era procurado por multidão. Então eles cercam a casa, de tal maneira que quem está dentro não entra, de quem está fora, de quem está dentro não sai, de quem está fora não entra. E todos ficam ali querendo um milagre, querendo ver Jesus, querendo ouvir uma palavra. E Jesus começa a pregar, Jesus começa a falar, Jesus começa a ensinar. Mas um episódio superveniente, um episódio que ninguém esperava, um episódio que aconteceu, chama muito a atenção. E o fato principal disso é justamente o episódio. Um episódio inusitado, em que quatro homens pegam um paralítico, e esse paralítico é levado diante de Deus por quatro homens. Imagino eu que seriam quatro amigos. Imagino eu que seriam quatro pessoas muito preocupadas com o estado físico de alguém. Eu acredito que aqueles homens conheciam aquele rapaz. Então, quatro homens pegam o paralítico, aliás, a cama do paralítico. Se são quatro, é cada um segurando de um lado. Eu imagino que são aquelas camas muito grosseiras, e principalmente a cama de um paralítico. Eles vão levando, provavelmente chegaram na casa dele,
e cada um pegou do lado. Se fosse só 3, eu acho que não seria possível levar. Se fosse só 2, eu acho também que não seria possível levar, por causa da dificuldade. Porque são 4, uma cama tem 4 lados, 4 quinas, então cada um segura ali, de igual modo a importância dos 4. E eles começam a conduzir aquela cama, saindo da casa do rapaz, do deficiente, passando pela rua, andando na rua. Se tivesse ladeira, olha a dificuldade para levar. Se tivesse que descer, olha a dificuldade. E eu imagino o cuidado deles, em levar aquele paralítico. Meus irmãos, imagine que esse paralítico é o homem sem Deus. E eu vou provar isso, que era um homem sem Deus. O paralítico, um homem sem Deus. E quem segurava as 4 cantos da cama? Imagina que seria eu, você, a igreja do Deus vivo. Pode dar um glória a Deus? Então, imagina o que é o trabalho da igreja. E é esse foco que eu quero mencionar dentro desse texto. Imagina a igreja indo lá fora e buscando as almas. A igreja trazendo o drogado, o doente, o necessitado, aquele que vai suicidar. Imagina a igreja indo, não com carro, mas chamando o amigo. E essa igreja é a igreja que eu conheci quando eu fui pastor há 35, sou pastor, quando eu comecei a ser pastor há 20 e poucos anos atrás. A igreja, ela vai perdendo a força e a coragem ao longo dos anos. A igreja primitiva, nós estamos muito distante da igreja primitiva. A igreja primitiva, no Gênesis da igreja primitiva, a raiz da igreja primitiva, era uma igreja que orava tanto que o chão tremia. Era uma igreja que tinha companheirismo. Era uma igreja onde as pessoas sentiam a dor do outro. Eles estavam juntos no partir do pão, na comunhão. A igreja primitiva é o modelo do que Deus deixou. Evidentemente que a igreja primitiva, ela não era perfeita. E por que ela não era perfeita? Porque não existe igreja perfeita feitas com homens imperfeitos como eu e você. A igreja só será perfeita no céu. Mas aqui haverá problema. Aonde tem um homem tem falha, aonde tem um homem tem pecado, aonde tem um homem tem a inveja, tem discussão, aonde tem um homem tem os interesses próprios, aonde tem um homem haverá sempre arranhões, aonde tem um homem tem dificuldade de relações interpessoais, porque o homem está ali, e o homem é falho. Mesmo ele tendo Deus, ele tem suas falhas, por causa do comportamento, do temperamento, né? Por causa de tudo isso. Mas eu vejo, eu me pus pensando nisso quando eu preparava essa mensagem, de quando eu era pastor, aos 26 anos atrás. Primeiro, o vigor que eu tinha, né? Primeiro, o vigor que eu tinha de ir, de buscar, de fazer. E agora, eu percebo que a igreja de hoje é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é o quê? A igreja de Laodiceia é aquela igreja que diz assim: eu estou rico, sou abastado, e Deus fala: é nada, eu te aconselho que compra de mim ouro refinado, colírio para os olhos, você é pobre, miserável e nu. Quando nós pensamos que temos muito, nós não temos nada, porque a verdade é que Deus enriqueceu muito a gente, enriqueceu. Primeira igreja que eu fui ser pastor, eu era analfabeto funcional. E eu percebo hoje que os carros que nós temos, quase todos têm faculdade. Os adolescentes todos na faculdade. Com 16 e meio, meus filhos entraram na universidade com 16 e meio, 17, 16. Eles entraram na universidade. A igreja está cheia
de engenheiros, de médicos, de juízes, promotores, oficiais da polícia, e tudo novos, tudo muito novo. Nós preparamos nossos filhos, olha aqui, nós preparamos nossos filhos para terem carreira maravilhosa. Nós preparamos nossos filhos para o mercado de trabalho, nós avançamos, pagamos colégio caro, mas nós não preparamos nossos filhos para serem homens de Deus e mulheres de Deus. Nós distanciamos nossos filhos das coisas de Deus para que eles tenham muito sucesso. Mas está errado, pastor? Não, eu não estou dizendo que está errado, não, porque a consequência ela vem lá na frente, a consequência ela vem lá. Eu que dou palestra muito para jovem, para adolescente, e vejo essa coisa acontecendo, mostra que cada dia que passa, nós vamos saltando a beirada da cama, nós vamos saltando isso. Cada dia que passa, eu solto mais a alça da cama, para não levar um paralítico, para não levar ninguém diante de Deus. E nós vamos entrando num comodismo tão grande, nós vamos entrando no secundarismo tão grande, que nós não vamos percebendo, porque nós começamos a avançar somente para aquilo que me traz interesse. E aí os interesses de Deus vai ficando em segundo plano. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e as outras coisas. Mas pastor, eu tenho que deixar estudo, eu tenho que deixar... Não é isso que eu estou falando, não me interprete mal. Eu estou dizendo que nós temos que focar um pouco mais. Olha só, nós trabalhamos para Deus do tempo que nos sobra, irmão. Nós vamos para ensaio, nós vamos fazer visita, do tempo que sobra para a gente. Nós vamos para o culto já cansados, com sono, com vontade que acabe logo, para a gente ir para o culto. Trazer o povo para a escola dominical é um desafio muito grande. Por quê? A pessoa trabalha o dia todo, a semana toda, e quando chega só tem, às vezes ao sábado, só tem o domingo de manhã. Eu vou para a igreja? Não vou para a igreja não. Então o cansaço mental, o cansaço físico, e principalmente com o problema de ansiedade que chegou aí no mundo hoje, o problema da humanidade serão doenças psicossomáticas, são doenças da mente que atingem o corpo. As pessoas vão pensar que estão extremamente doentes, mas o problema é só aqui. O que tem de gente procurando fazer terapia, o que tem de gente... Por quê? Porque as pessoas cada vez mais, eles vão deixando a cama que leva o paralítico. A cama que leva o paralítico. Nós vamos deixando essa cama. Nós vamos deixando o outro pegar. Você já viu como é em cemitério, quando leva o caixão de alguém? Fica aquele revezamento. Um leva um pouco, o outro chega para pegar, o outro chega para pegar, mas depois de morto. Quando está vivo, a gente não faz esse esforço. Nós queremos mostrar, para o morto não tem mais jeito, mas para a família que está ali, a gente quer pegar na alça do caixão. Cada um quer levar um pouquinho do caixão. E por que cada um quer levar um pouquinho do caixão? Para mostrar, eu estava lá, eu fui solidário. Mas em vida, nós esquecemos disso. Em vida, cada dia que passa, a gente vai soltando a alça da cama que Deus deu à igreja. A igreja hoje, ela está preocupada com muitas outras coisas, com muitos outros afazeres. A igreja hoje está deixando de levar a Deus os paralíticos. Eu também faço festa na minha igreja. A gente faz festa, claro, tem que fazer, nós somos festeiros. Mas você já notou que as nossas festas, por exemplo, teve uma festa lá em Brasília, que há tem 2 anos, eles gastaram, numa festa, 250 mil reais. 250 mil reais, para fazer um congresso. E aí dá o relatório, irmão, nós gastamos 250 mil. E a produção disso em almas, em vidas transformadas. Quando você vai colocar na ponta do lápis,
Então, não é uma crítica, mas uma observação enquanto pastor. Nós deixamos a cama. Nós deixamos de ser o crente. Vamos analisar mais esses 4 amigos, esses quatro camaradinhas que tinham fé. Eles eram crentes porque eles tinham fé. Eles chegaram para o paralítico. Primeiro, eu imagino eles convencendo o paralítico, dizendo assim: rapaz, bem aqui, ó, na rua de cima, Jesus está lá. Se tu for lá, esse homem é tão poderoso, esse homem é tão maravilhoso que ele vai transformar a tua vida. Esse homem que está ali, se você encontrar com ele, se você encontrar com esse homem, ele vai te levantar dessa cama, eu tenho certeza. Se tu encontrar com esse homem, mas eu não tenho quem me leva. Nós vamos te levar. Mas como vocês vão me levar? Na tua cama, camarada. Nós vamos te levar na cama. Mas tem jeito? Nós vamos dar um jeito. Nós vamos levar você. Porque se nós estamos crendo que se chegarmos com você lá, Jesus olhando para você, vai acontecer o milagre. Esse é o papel da igreja. A força do convencimento, a coragem. E convencer o paralítico. Às vezes nós não conseguimos convencer o colega da faculdade. Nós não conseguimos convencer o colega, o vizinho. Por quê? Porque nós não estamos mais preocupados com isso. Não estamos. Às vezes eu não tenho argumento, mas se eu levar diante de Jesus, outro tem argumento. E aí os 4 segurando a cama. Navegue comigo nessa vibe, tá? Você tem que entender bem o que eu estou falando. Vamos lá, vem cá. Aí eles pegam, deixa eu tirar um pouco aqui o microfone, dá licença. Os 4 levando, com muito cuidado. Olha a diligência de cada um deles. Diligentemente, os 4 levando. Quem sabe o paralítico, opa, cuidado. Quando eles chegam na casa, olha o problema. Quando eles olham, não tem como. A multidão era tão grande. Mas eu imagino que um dos 4, um daqueles que estavam lá, só tem um lugar, o telhado. Mas como é que pode? Se fosse aqui. Mas as casas eram baixas. Vamos levar? Vamos. Imagina, senhoras e senhores, levantar um paralítico numa cama para um telhado. Colocar uma telha para repor já é difícil. E agora levar uma cama com um homem em cima. Vamos dizer que esse homem aí tinha muito magro, tá? Ele tinha 50 quilos, 60 quilos. Tudo bem, se fosse um saco de cimento é mais fácil, mas era um ser humano. E levantar esse ser humano e levar o ser humano para cima com uma cama. Como vamos fazer isso? Eu fico imaginando como que eles fizeram aquilo. Os 4. Eu imagino que sobe. Vamos lá, pega uma escada. Não tinha guindaste. Não tinha uma rampa para levar. E eles levando. Porque eles queriam que aquele homem chegasse diante de Jesus. Meu irmão, imagina, dessa altura aqui, ó. Pegar uma cama com um paralítico, 4 homens e colocar aqui em cima, vai ser difícil, numa cadeira de roda. Imagina agora, numa cama. E a paralisia dele, não permitia ele andar ou fazer movimento, porque ele estava na cama, prostrado. Não dava para pegar no ombro, no colo. Provavelmente uma paralisia do corpo todo. Mas eles conseguem, com muita luta, com muita dificuldade, devagar, cuidado com quem está levando a mercadoria preciosa. Vem e vai trazendo, vem levantar, e Jesus lá dentro. Vem, sobe, cada um preocupado com si, mas tinha 4 preocupados com o paralítico. Ninguém
eu até penso que eles chegaram, deixa a gente passar, deixa, não, deixa a gente passar, não, porque era mais fácil passar pela porta. Mas o segredo estava na dificuldade. A bênção, irmão, está na dificuldade. Quando a bênção está fácil demais, a gente não dá valor não, nós damos valor no que está difícil. Porque o que eu consigo com dificuldade, eu vou vibrar, eu vou dar testemunho. Tá? Conseguiram subir os 4. E precisava dos 4 para quê? Para descer. E como eles iam descer, irmão? A mão era comprida o suficiente para descer, mão de borracha? Não. Aí eu imagino, cada lado uma cordinha, amarrado numa cordinha. Olha só, uma cordinha, 4 cordas, na mão de 4 homens especiais. Nenhum deles tem um nome aí, mas são especiais. Coragem, força física, está presente aí. Aí vão descendo a cordinha devagarzinho, aí abre. Quando abre, todo mundo olha para cima. Quem é? Abrindo o telhado, abriram. Aí eles colocam, se posiciona lá em cima e vão descendo a cordinha. Todo mundo parado e olhando. Desce devagar, seu lado agora. Opa, seu lado, vai descendo, e o paralítico vai chegando diante de Deus. Vocês estão vendo isso acontecendo assim? Né? Vai descendo, e os 4, olhando, desceu, e a cadeira chega diante de Jesus. Aquilo impactou Jesus, aquilo mexeu com Jesus. Que criatividade! Desceu. O texto é tão magnífico que está registrado, e eu estou falando sobre ele, e muita gente fala sobre ele, porque é de encher os olhos. Aí Jesus olha e diz: que fé! Que tamanho de quem a fé? Dos 4. A fé era dos 4. O paralítico estava ali como um coadjuvante, mas esse seria o objetivo da bênção. Aí Jesus olha, todo mundo vai andar, os 4 aqui em cima, vai andar, vai levantar, vai andar, todo mundo, e Jesus olhando, e todo mundo, os 4 que abriram o teto, vai andar, vai, Jesus levanta, vai andar, nosso esforço valeu a pena, vai andar, vai andar. Aí Jesus olha e diz assim: perdoados são teus pecados. Aí todo mundo, que decepção. Irmão, olha só, realmente é de decepcionar. Aquele trabalho todo para levantar o paralítico, e Jesus falar: está perdoado, e continuar aleijado. Na cabeça deles ele queria o quê? Na cabeça deles ele queria um paralítico andando. Mas tem um detalhe bonito aqui, detalhe maravilhoso. Tinha algo que era pior do que a deficiência física. O pecado dele, que ninguém viu, que ninguém enxergou. A deformação espiritual, a deformação na alma, no caráter. Ninguém sabia o que aquele homem tinha feito, mas o Senhor sabia, e Deus estava vendo que a alma daquele homem ia para o inferno. Então o que Jesus fez? Imediatamente ele olhou para a alma, para o espírito do homem que estava em pecado. E quando Jesus olha para a deformação invisível que ninguém vê, que só Ele vê, Ele sabe dos meus pecados, dos teus pecados, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Ele sabe disso. Quando alguém nos leva para Deus, a primeira coisa que Ele quer tratar é o que está dentro, não é o que está fora. Ele quer tratar de mim é por dentro. E hoje a humanidade precisa ser tratada, e não tem quem leve diante de Deus. E a igreja vai perdendo a força, a igreja vai perdendo a coragem de levar, coragem de falar. Nós estamos ficando muito tímidos.
E hoje começa a substituir o evangelho pela prosperidade, o evangelho do reteté, o evangelho não sei o quê, e vai esquecendo da primícia, da raiz, que é Jesus curar a deformidade que ninguém está vendo, que é o pecado. E quando Jesus disse, pronto, tu está perdoado, foi a maior confusão. Por quê? Porque os escribas que estavam lá, os fariseus, quem é este para perdoar pecado? Quem é esse para dizer desse tipo? Quem perdoa pecado é Deus. Esse aí não pode perdoar, esse aí não pode. E lá em cima, quem sabe, os amigos frustrados, todos frustrados, porque ele não estava andando. Às vezes, irmão, nós queremos coisas maiores e Deus quer fazer coisas muito maior dentro de nós. Às vezes na nossa cabeça, aí eu queria essa pessoa curada, eu queria que acontecesse isso, eu queria isso, mas Deus está querendo fazer outra. Às vezes você fala, Deus, eu vou planejar isso, e Deus fala, eu vou te dar isso, porque o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é maior. O que Deus estava dizendo para aquele paralítico, vai morar comigo no paraíso, então eu te perdoo. Mas ninguém entendeu isso e questionou, quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele para falar isso? E aí Jesus sabe o que eles estão pensando e diz assim, tá bom, vocês estão arrazoando no coração de vocês, o que é mais fácil eu falar para ele? Perdoados estão teus pecados, ou dizer, levanta, pega a tua cama e anda? Para todo mundo, o mais difícil era Deus mandar ele levantar da cama, porque nós acreditamos somente no que vemos, nós não acreditamos no que nós não vemos. A maior dificuldade é a gente acreditar que Deus está aqui essa manhã. A maior dificuldade, por isso que sentir a presença de Deus é difícil para muita gente. Eu estou me lembrando de algo agora, que não sei se eu já contei aqui, mas é porque eu estou com esse negócio na cabeça agora, e eu prego desse jeito. Eu me lembro que eu comprei um carro, eu era pastor em Taguatinga, e eu comprei um carro, um Gol, 1997, um Gol verdinho, que é esse Gol bolinha verdinho, eu comprei de segunda mão, parcelei em 36 vezes, mas eu fiquei tão feliz com aquele carro que eu comprei. Eu era pastor, meus filhos, os 3 pequenininhos, e eu entrei no carro, agradecendo a Deus, e dei uma volta com a família. O carro só tinha 2 portas, dei uma volta com a família, colocamos música, veio com som, eu coloquei música lá, eu gostava muito de ouvir Shirley Cavalhais, coloquei lá, tal, e um dia, eu ia trabalhar, e eu fiz bem assim, sentei no carro, e falei, abri a porta, falei, Deus, Jesus, senta aqui comigo. Eu estava tão alegre com o carrinho, no outro dia, senta aqui, Jesus. Abri a porta, falei, senta aqui, Jesus, vamos trabalhar comigo hoje. Eu não vi ninguém entrando, não vi ninguém, mas eu vi o banco amassando, o banco do passageiro foi afundando assim, ó. Afundou e ficou lá embaixo, o banco do passageiro. Quando eu pensei, não vi ninguém, mas eu vi o banco afundando, e o banco ficou lá embaixo, como se tivesse uma pessoa bem pesada sentada. Quando eu vi aquilo, eu comecei a falar a língua, eu transbordei, fechei a porta do carro e falei, Jesus, que bom o Senhor está andando comigo no meu carro novo que o Senhor me deu. E fui conversando com ele, o Senhor me deu esse carro, me arrepio todinho quando eu lembro, o Senhor me deu esse carro, anda comigo agora e me ajuda a pagar o carnê, da prestação. E nós fomos juntos, e eu desci, eu era o pastor na M Norte, tem a estrutural lá, quem conhece, descendo a estrutural, chorando, irmão, ouvindo o hino, chorando, e o banco amassado. Depois, quando eu olhei, o banco já não estava mais amassado, parece que já tinha saído do banco. Eu não me lembro se foi na mesma semana ou na outra semana, eu estava vindo para casa, no meu carrinho, feliz, vindo do trabalho, já tardezinha, quando a menina que cuidava dos meus filhos me ligou, e eu atendi, ela disse, pastor, chorando muito, ela estava chorando muito, pastor, e eu disse, sim, Val, o que houve? Pastor, você está onde? Eu estou chegando em casa. Corre, pastor, que tua filha, a Camila caiu
da rede, bateu as costas, e a Camila, as pernas não funcionam, ela não tem movimento de nada. Aí eu corri, cheguei em casa. Quando eu cheguei, minha filha estava deitada. Eu coloquei uma rede no fundo da casa, e eles balançando, os dois balançando ela, e ela mais, e ela voou nesse mais, e quando voou, ela caiu assim, e bateu isso aqui, ó. Tum! Quando bateu isso aqui, não levantou mais, e perdeu todos os movimentos do corpo, todos os movimentos, só funcionava a boca e o olho, perdeu os movimentos, e caiu. A menina pegou, colocou na cama. Quando eu cheguei, ela estava deitada, e eu falei: filha, está tudo bem? E ela disse: pai, eu não sinto nada no meu corpo, não estou sentindo nada. E eu falei: filha, vamos orar. Aí eu coloquei a mão aqui na cabeça dela, falei: fecha os olhos. Quando ela fechou os olhos, eu belisquei na perna dela, bem com força, e ela realmente não sentiu nada. Aí comecei a ficar preocupado. Aí eu falei: pega o cartão dela lá na pasta, está lá na pasta, pega o cartão do hospital, que eu vou levar agora. A minha preocupação foi quando eu peguei, quando eu coloquei a mão por baixo, que eu levantei, ela caiu igual uma boneca de pano, a cabeça, pescoço, e ficou aqui. Eu peguei no quadril e o resto. Aí naquele momento eu sabia que minha filha tinha ficado tetraplégica, perdeu todos os movimentos. E aí uma angústia entrou no meu coração, mas uma angústia tão grande entrou no meu coração, mas tão grande, que eu fui para o carro já com vontade de gritar, de chorar. E aí a menina veio correndo, abriu a porta, puxou o banco, eu coloquei ela no banco de trás aqui, fechei a porta e saí como um louco para o hospital. E naquele trajeto que eu estava indo para o hospital, eu comecei a ouvir vozes que diziam assim: e aí, pregador, já era, teu Deus deixou tua filha ficar aleijada. E eu comecei, naquele momento eu comecei a ter um ódio de Deus, uma coisa ruim, terrível, e eu sentia que tinha algo ali pairando sobre o carro, uma coisa terrível, e eu comecei a gritar dentro do carro, e falava: filha, levanta em nome de Jesus. E ela: pai, eu não dou conta, não sinto braço, não sinto perna, não sinto nada. E irmão, eu fiquei, olha, eu não dou conta de expressar a minha angústia. Da minha filha estava sadia e daqui a pouco tetraplégica. E eu fui, quando eu passo na frente do hospital, o hospital aqui, que eu vou lá para fazer a volta, eu dei um murro no volante do carro e gritei: pá, Deus, aonde o senhor está, que não me vê passando por isso? Minha filha está aleijada, aonde o senhor está? Antes de eu fazer a curva, uma voz aqui falou assim: eu estou aqui, tu não me chamou para andar com você no seu carro? Eu estou do seu lado. Aí quando eu olhei, eu não vi ninguém, mas eu vi o banco amassado de novo. Eu vi o banco amassado de novo. Quando eu vi o banco amassado de novo, ele disse assim: eu estou aqui, não temas, estou aqui. Aí uma alegria já tomou conta do meu coração. Aí eu lembrei do outro episódio, a alegria tomou conta do meu coração. Cheguei no hospital correndo, subi a rampa, dei a volta, abri a porta do carro. Quando eu puxei o banco do motorista, do passageiro, quando eu puxei para pegá-la, quando eu puxei, ela pulou e falou: pai, uma mão acabou de passar atrás de mim agora, uma mão, pai. Jesus me curou, pai, uma mão passou aqui atrás de mim. Jesus me curou, pai. Jesus está aqui. Irmãos, eu não vi, mas eu sabia que ele estava lá, aleluia. E eu senti quando ele chegou e disse: eu estou aqui. Muitas vezes você não está vendo o mundo invisível, mas o Senhor está contigo, o Senhor está te tocando, o Senhor está te abençoando, e é esse Deus que está aqui agora para nos dar vitória, aleluia. E quando eu comecei a ser pastor, há 35 anos atrás, você via criança batizada com o Espírito Santo. Os cultos, irmãos, quando começava a cantar os hinos da harpa, a igreja pegava fogo. Quando você começava a ver, eu não estou com saudosismo não, mas quando você começava a pregar, a igreja pegava fogo, batismo com o Espírito Santo. Quase toda a igreja batizada com o Espírito Santo, o mover de Deus era
a igreja balançava. Hoje vem para o culto, passa o culto todo com o celular, batendo papo, levantando, saindo, indo para a cantina, voltando. Hoje o povo atrapalha o culto, irmão. É gente que anda para lá e gente para cá. Os que querem adorar a Deus, querem buscar o Senhor, fica frustrado. Quem quer buscar Deus fica frustrado. Aqueles que querem pegar na alça de uma cama para levar as pessoas a Deus, porque o culto é importante. O Satanás não quer que o culto seja bom. Satanás não quer que você venha e sinta a presença de Deus, porque se você vir no culto, você não sente nada. Aí você passa a frequentar um lugar social, e o culto, o templo aonde nós reunimos, não é lugar social não. Social é lá fora, aqui é espiritual. Aqui é um lugar de receber a bênção de Deus. Aqui é lugar de receber Deus, irmão. Aí fica o tempo todo no WhatsApp da igreja, uns ficam falando com pessoas. É um absurdo o tempo que nós estamos funcionando. Sabe por quê? Soltamos a cama, e Jesus está dizendo: volta a pegar na alça da cama, volta a ganhar alma. Eu quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero fazer grandes coisas na tua vida. Venha, eu vou te dar força, eu vou te dar coragem. Coragem para quê? Para levantar o braço e adorar a Deus. Coragem para quê? Sentir Deus quando ninguém está sentindo, aleluia. Coragem para quê? Para não brigar mais com ninguém, para não desprezar mais ninguém, para afastar o orgulho besta que está atrapalhando a igreja. Uns que tem mais, outros que tem menos, e os que tem menos se sentem inferiorizados, e os que tem mais se sentem importantes demais. Na casa do Senhor somos todos do mesmo tamanho. Não, na casa de Deus, irmão, somos todos crentes, vamos para o mesmo céu. Só tem um céu, só tem uma casa, e é Ele que vai dizer: ei, perdoados estão teus pecados, aleluia. 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 Nós somos pentecostais, irmãos. Nós estamos perdendo, irmão. Nós usamos perfumes importados, carros bonitos, carros híbridos. Daqui a pouco tem crente chegando na igreja com um carro disco voador, do jeito que está indo, né? Mas a gente está enriquecendo e está esquecendo pessoas que eram uma bênção na casa de Deus. Hoje Deus deu tanto que não consegue dar um glória a Deus na casa do Senhor. Eu conheço. Mas olha, tem uma coisa: Deus está levantando uma nova geração, irmãos. Deus está levantando um povo, porque Deus quer encher muita gente. Nós precisamos voltar a segurar na ponta da cama. Nós precisamos voltar, levantar pessoas, levantar discípulos, que vai dar continuidade. Porque se a igreja não mudar, a geração que está aí é que vai ser os pastores. O que será deles? Como serão os pastores daqui a 10 anos? Eu fico pensando, daqui a 10 anos, se eu viver isso ainda, 15 anos, eu jubilando, quem vai me pastorear? Eu estou preparando pessoas para serem meus pastores. Eu quero que as pessoas que me pastoreiem tenham a minha visão, pessoas que trabalhem comigo. Eu estou preparando grupos de jovens, de senhores. Eu debruço o meu tempo preparando e dando curso para essas pessoas. Nós não podemos nos afastar disso. Eu aprendi a ler com 17 anos de idade, que eu aprendi a ler. Quando eu fui ser pastor da primeira igreja, grosso, não sabia, que dificuldade que eu passei. E Deus me enriqueceu intelectualmente, financeiramente. Deus me abençoou. E hoje eu tenho que fazer o quê? Segurar mais do que nunca, mesmo com a idade avançada, eu tenho que segurar, eu tenho que fazer a diferença. E eu estou fazendo a diferença. Fui enviado agora, eu fui enviado por Deus como missionário, eu e minha esposa. Depois, quando eu estava pensando, vou parar, Deus me manda ir para uma cidade, lá no Gama tem um bairro muito grande chamado Ponte Alta, e Deus ordenou, me mandou que eu fosse e abrisse uma igreja lá. Abri essa igreja, está lá a igreja lá. Nós vamos completar agora 2 anos, nós vamos completar agora dia 8 de julho, 2 anos nós vamos completar lá. Abrimos do nada, do zero.
Do zero que eu digo assim, sem muito recurso, sem nada. A igreja já vai para mais de 400 pessoas congregando ali, em 2 anos. Por quê? Porque o meu propósito é segurar a cama, é trazer pessoas. Aí tem gente vem de tudo quanto é lugar para congregar com a gente. Sabe por quê, irmão? Eu sou bom? Eu não sou nada, eu não sou bom, não sou nada. Eu sou como um daqueles 4 que seguraram lá a alça da cama do homem. O que Deus está precisando é de gente que segure, que tenha coragem para segurar. Porque ninguém quer segurar a tristeza do outro, ninguém quer segurar a deficiência do outro. Nós não temos mais paciência para isso, nossa paciência esgotou. Nós não temos mais paciência para tolerar as pessoas. Nós somos ciumentos, nós somos cheios de mania, nós estamos cheios de coisas feias. Mas eu quero dizer que Deus é poderoso para transformar nossa vida e fazer com que a igreja retroceda e volte ao primeiro amor. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar para você. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro. Mais uma vez. Eu quero. Você conhece essa música? Canta ela. Olha que coisa linda. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um apelo hoje. Eu quero fazer um apelo. Você que acha que deve segurar, voltar a segurar a cama do paralítico, coragem, que precisa de força. Você que precisa de força e coragem, vem aqui na frente cantar comigo esse hino. Venha. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ao primeiro amor, eu quero voltar a ver. Gente chorando aqui na frente, irmãos. Eu quero voltar ao primeiro. Deus te ama, quer te usar. Eu tô sentindo muito Deus aqui. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Deus vai te usar, moço. Deus vai te usar. Deixa Deus. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar a segurar a cama. Toda a igreja precisava escutar essa mensagem hoje. Não é verdade? Os antigos aqui sabem. Irmão, vamos deixar de bobeira, deixar de egoísmo, deixar de sentir melhor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a ver. Levanta suas duas mãos assim, ó. Ao primeiro amor, eu quero voltar a ver. Arabassugereba, chagarabassagarabarabaxa. Ai, garabassuribanas. Ao primeiro amor, eu quero voltar. Senhor Deus, nos faz voltar ao primeiro amor, Senhor.
quando a gente saía domingo à tarde para pregar, para evangelizar, quando nós falávamos língua estranha no culto, quando nós te adorávamos, oh Deus, quando a gente trazia as almas, que alegria era quando uma alma se convertia na tua presença, Senhor. Quando o poder do teu Espírito vinha sobre a igreja e todos eram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Mas nós ficamos orgulhosos, Pai, nós ficamos soberbos. Com quem que nós aprendemos isso? Se o Senhor é manso e humilde de coração. Então eu quero te pedir, Pai, uma bênção especial sobre a minha vida, Deus, sobre a minha vida. Nunca deixa eu ser arrogante, presunçoso, pensar que é boçal e soberano, Deus, mas minha e da tua igreja, Senhor. Então, Deus, abençoa agora. Eu estou vendo gente chorando aqui na frente, porque o Senhor falou, e são esses, ó Deus, que o Senhor conta com eles. Toma em tuas mãos, abençoa, Deus, conta o Senhor, conta com eles, são eles que vão segurar, Senhor, a cama do paralítico. Então abençoa, Deus. Tem muita gente chorando aqui na frente, tem muita gente sendo renovada. Receba a carga que Deus vai descer sobre você agora. Receba a carga de Deus. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Mais uma vez, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia. Vamos voltar ao primeiro amor. Então vamos fazer uma coisa agora. Coloca a mão em alguém que está atrás de você, na frente. Encosta a mão e tu vai orar por essa pessoa agora. Irmão, como eu estou sentindo Deus aqui hoje, viu? Essa atmosfera forte e espiritual. Jesus, começa a batizar agora, Jesus. Vai batizando agora, Jesus. Vai renovando, vai dando línguas, vai trazendo aquela igreja que segura a ponta da cama, Senhor. A igreja que ora, a igreja que renova, a igreja que recebe, Deus, o poder que vem do alto. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por esse povo, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Deus, por essa igreja poderosa, a igreja forte, a igreja que leva o paralítico para ser curado. Receba, Deus, a tua igreja. Igreja, receba a presença de Deus agora. Receba a presença de Deus. Se prepare.